Cara, que fim levou toda aquela épica trilogia de confusões com o Nando Moura? Tem bastante coisa pra falar. Só uma... não, deixa quieto. É verdade, eu acabei falando tudo que eu tinha pra falar, que eu lembrei aqui, mas tudo bem, deixa. Então, cara, essa questão é uma questão que pra mim tem... Sei lá, é um ponto... uma história bastante triste, na verdade. É uma coisa que eu fico bastante triste. Não se encerrou ainda, né? Tem uma série de coisas que eu não posso falar para você, porque, enfim, tem segredo de justiça ainda rolando? Tem segredo de justiça, um monte de coisa. Entendi. Mas não terminou ainda esse negócio de processo ainda tá rolando. Não terminou, ainda tá rolando, mas porém tem certas coisas que eu posso abordar porque são como é que fala, não dizem respeito a isso. Mas o que aconteceu? Para mim, isso daí é uma coisa bastante clara, até porque foi assumido, né, tanto de maneira direta quanto indireta, de que houve uma perseguição proposital contra mim. Houve uma perseguição, assim, foi calculado, não foi uma coisa tipo assim, fiquei com raiva porque ele falou alguma coisa, fiquei com raiva. Não. O negócio foi canalizado de propósito para, enfim, minar a minha credibilidade, afastar as pessoas do meu canal, impedir que eu fosse ouvido, ou qualquer coisa assim. Não era só... E assim, eventualmente houve, de fato, críticas a coisas que eu estava apresentando, isso é válido você criticar o que eu estou falando. Quando não havia essas críticas, aí eu era a pessoa criticada. Assim, você vai acreditar nesse cara? Olha aí quem ele é, olha o que ele defende, não acredite nele. Isso é a definição de ad hominem, né? Tipo assim, não acredite no mensageiro porque ele é feio, né? Tipo, sendo que a mensagem não tem nada a ver com, sabe, você tem que refutar a mensagem de outra maneira e não criticando, sabe? E eventualmente posicionamentos que não tem nada a ver. Né? Então isso foi uma coisa que foi deixada às claras, inclusive. Tem pelo menos 2 vídeos dele que ele deixa isso muito evidente, muito claro, muito nítido, né? E eu também já soube por N fontes que, de fato, né, isso foi calculado, foi planejado e tal. E como não havia muitas maneiras de me pegar nesses pontos, porque eu sempre fui um cara de boa, sempre fui um cara tranquilo, né? Na época que tinha um movimento ateu lá em 2011, 12, 13, eu era considerado o ateu de buenas, né? As pessoas que eram mais agressivas acabavam recebendo mais porrada, né? E eu era aquele cara que conversava com todo mundo, dialogava com as pessoas, tentava, às vezes, até colocar panos quentes, falar, olha, gente, não é bem assim que a coisa funciona, né? Eu fazia o meio de campo, obviamente que eu tinha meu posicionamento, né? Isso daí eu sempre coloquei, mas sempre foi isso. Agora, essas pessoas, em determinado momento, pararam de fazer vídeo, pararam de falar de ateísmo, enfim, X, né? Foram fazer outras coisas da vida, e sobrou eu. Eu continuei, porque eu sempre tive uma verve mais voltada para divulgação científica, então eu não via motivo para parar, né? Enfim, quando eu terminei o meu doutorado, eu já estava com o canal engatado, eu estava gostando de fazer, então eu falei, eu vou continuar com isso, né? Isso aí está dando certo. E aí, sei lá, eu fui enxergado como um baluarte a base do ateísmo da coisa, sabe? Alguma coisa assim, que não era isso, entendeu? Eu teve um vídeo que ele falou que, por exemplo, se a gente mina o Dr. Pirula, a gente mina a base de toda essa galera ateísta e não sei o quê, e de esquerda, e blá blá blá. Naquela época não tinha tanta distinção esquerda-direita, a discussão era mais progressismo, conservadorismo, alguma coisa assim. E aí, quando teve essa coisa, sabe, tipo, ficou pensando, acho que ele achava que eu ligava, sabe? A gente fazia reuniões, né? Eu, o Cauê Moura, o PC, o Felipe Neto, todo mundo assim, e falava, então, Pirula, nos ilumine, o que devemos fazer? Eu falei, gente do céu, eu não mando nem no gato. Vai querer que eu mande em alguém, fazer essas coisas. Eu, na verdade, nunca nem conversei tanto com essas pessoas. Tá? Eventualmente, até certas situações, até gostaria de falar mais com elas, mas nem cheguei a conversar muito com essas pessoas. Então, que o metaforando vai te pegar, se você estiver falando mentira aí. Pode pegar. Olha, isso daí você pode ter certeza que eu tô tranquilíssimo, cara, tranquilíssimo. Eu nem saberia mentir com relação a essas coisas. Então, o que aconteceu foi isso. Eu tive esse movimento, né?
Aí, como por exemplo, eu não fazia nenhum tipo de agressão frontal, então aí ele pegava amigos meus que faziam agressão frontal e colocavam na minha conta. Ele falava assim, você é amigo do fulano que me ofendeu. Eu falei assim, tá, mas até aí você pode ser amigo de um monte de gente que também vai ofender os outros, né? E daí? Você ofende todo mundo. Sabe, tipo, né? E ofende com coisas também um pouco leves, né? Pelo menos até um determinado ponto ele fazia vídeos que eram vídeos assim, como é que se fala? Bastante intimidadores, digamos assim, e até constrangedores do ponto de vista da agressividade, do ponto de vista da quantidade de palavrões, do ponto de vista sabe, da fúria, né? Então era uma coisa bastante, sabe, incitava muito as emoções, né? E nesse ponto ele sempre foi muito bom. Então o que me deixou, o que eu vi foi isso, né? Foram vários ataques colocados ali. E aí, no final das contas, o impacto foi real, né? O impacto foi sentido. Né? Eu recebo toda semana mensagens de pessoas falando: olha, eu achava que você era um monstro. Eu achava que você era uma pessoa imoral. Eu achava que você era um bandido, um criminoso. E aí eu fui ver o teu canal, tipo, você é um cara razoável, um cara tranquilo, não sei o quê, né? E aí, enfim, as pessoas podem até relativizar os elogios que recebo, mas de qualquer maneira não era aquilo que me foi acusado, aquilo da qual eu fui acusado. E se eu recebo uma mensagem por semana disso, imagina quantas pessoas, né, sei lá, milhares, centenas de milhares de pessoas que não vieram ao meu canal por causa disso. Entendeu? Então, esse tipo de coisa foi o primeiro processo que eu passei. No caso, eu passei, depois outras pessoas passaram também, né? De um cancelamento, digamos assim, mas que foi uma coisa muito incisiva. E, assim, por um lado, eu achei que eu tinha sido boi de piranha, tá ligado? Em determinado momento eu falei, tá, eu fui boi de piranha, sobrei ali no meio e tal. Até porque era uma coisa até um pouco injusta nesse sentido, porque as outras pessoas que foram atacadas, sei lá, Kéfera, Felipe Neto, sei lá, o Cauê, não sei o que, eram pessoas que tinham um estofo, né, de internet muito maior. 5 milhões de inscritos, 15 milhões de inscritos, uma série, sabe, uma segurança muito maior do ponto de vista de internet, entendeu? 100 mil pessoas não ia fazer diferença. No meu caso, não. No meu caso, quando começaram os xingamentos, eu tinha 250 mil inscritos. Eu não era uma pessoa que tinha muita coisa como me defender. Então, aquilo lá foi uma coisa que realmente foi bastante grave, teve bastante impacto para mim. Foi uma coisa bem, bem grave, né? E, assim, eu tentei conversar. Eu tentei ser uma pessoa, sabe, do jeito que eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre tentei conversar. Eu sempre tentei fazer as coisas de boa. E vão falar, metaforando, tá mentindo, isso é pode perguntar para qualquer pessoa que me conhece. Eu sempre tentei conversar. Tentei entrar em contato, tentei falar, tentei não sei o quê. Impossível. Então, infelizmente, não, sabe, a coisa não foi resolvida. Esse negócio não foi resolvido, né? E paciência, né? Só que agora, meio que não importa mais nesse sentido, porque tudo mudou, né? Tudo mudou. Você vê que ele era um cara que enfim, foi um dos responsáveis a fazer o Bolsonaro ser eleito. Não dá para tirar esse mérito dele, né? Mérito. Mas mérito no sentido de conseguir o que queria, né? Se isso foi bom ou ruim, aí são outros 500. Mas e agora ele tá 100% arrependido. Então, quer dizer, você vê que a coisa mudou da água para o vinho. Então, ele meio que é arrependido, né? Ele disse que era o voto da hora lá, mas o Bolsonaro que foi enganado, que foi enganado, um estelionato eleitoral. Tá? Mas, de qualquer maneira, né, uma mudança de postura extremamente violenta, né? Então, quer dizer, hoje as coisas mudaram, a realidade é outra. E hoje virou um xadrez, né? Dentro do Brasil, eu não estou falando internacional, estou falando dentro do Brasil, virou um xadrez. As peças trocam de lugar, as coisas mudam, esse negócio todo. E agora, sabe, eu não saberia te dizer a situação em que está. Eu, sendo bem honesto, continuo mantendo o meu posicionamento, né, de que foi uma agressão gratuita, a princípio. Tá, para não dizer que eu não fiz nada, teve um vídeo dele que caiu por minha causa.
Teve um vídeo dele que caiu pra minha cara. O grande crime que eu cometi de derrubar um vídeo, tá? Que na verdade eu queria pegar a monetização do vídeo, falhei, o vídeo caiu, e depois eu retirei e devolvi o vídeo dele pro ar. Porque não era a minha intenção. Dá pra fazer isso? Eu nem sabia. Dá pra fazer, eu também não sabia. Mas aí o cara da network dele entrou em contato comigo e falou assim, Pirula, você derrubou o vídeo. Eu falei, cara, eu nem queria ter derrubado o vídeo, eu queria só tirar a monetização, porque o cara me xingar de todos os nomes que são impronunciáveis, tá? Eu também não vou sujar a tua live aqui, né? Um monte de crente assistindo. Muito obrigado. Vou ficar falando palavrão. Mas é impronunciável. É uma súcia, assim, você abrir o dicionário de palavras chulas, você completa de A a Z, né? E fala assim, o cara tá ganhando dinheiro em cima falando essas coisas de mim. Eu falei, pelo menos a monetização. Eu nunca fui a favor de tirar os vídeos do ar. Caiu. Os caras entraram em contato, falaram, pô, me xingar, mesmo me paga, né? Exato. Eu falei assim, então me devolve o vídeo. Tá bom, deixa eu ver aí como é que faz. Aí o cara me falou, eu devolvi o vídeo. Obviamente, isso nunca foi dito em público, né, da parte dele. Ele sempre escondeu isso, né, porque não era do interesse da coisa. Entendeu? Eu sempre tentei jogar na honestidade. Talvez tenha pessoas que vão discordar, mas eu sempre tentei jogar na honestidade. Da parte dele, como havia um plano, havia um direcionamento, havia um intuito, né? Ele foi cumprindo a meta, né? Ele tinha que cumprir a meta. Depois, se a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta, enfim, aquela coisa, né? Então, foi indo daí. Né? Então, isso eu não tenho dúvida alguma. O que o pessoal comenta, porque é o discurso que o Nando Moura sempre oferece, né? No argumento dele, né? Quando eu fiz lá, o primeiro em cima do muro foi com o Nando Moura, né? E questionei também a mesma coisa sobre você. Não sei nem se você chegou a ver, nem perguntei nem nada. Não, eu não né? sabia. Pronto, mas perguntei e tal. E ele disse lá o lado dele, né? Dessa confusão toda. E por isso, para mim, é muito bom sentar com você também no mesmo programa e perguntar a mesma coisa. Né? Mas o grande ponto que ele coloca, que o público dele também acredita, é que você promoveu, digamos assim, né, como você colocou, aplaudiu, você não fez diretamente, mas estava aplaudindo e fomentando pessoas que, aí aquele negócio, zombaram da morte do pai dele, zombaram do filho dele, tinha lá os hangouts que participava e você comentava positivamente de vídeos que xingavam Nando Moura e passavam desses limites de humanidade e tal. E pessoas no chat estão comentando, por isso eu estou elencando aqui para poder você poder comentar a respeito para o público, talvez esteja convencido do lado do Nando Moura. Tá, consigo comentar tudo isso. Bom, não acredito que ele ou qualquer outra pessoa vá se convencer disso, né? Porque já foi argumentado e abordado isso de tudo quanto é jeito. Mas no que diz respeito a essa questão, por exemplo, do pai dele, que teve aquele negócio, entendeu? O professor Caim foi uma pessoa extraordinária. Uma pessoa que, tipo, qualquer pessoa da letra, se fosse falar, sabia quem era o professor Caim, entendeu? Só que aquilo, como eu disse, eu não mando nem no gato, entendeu? Eu não mando nem no meu gato, entendeu? Ele acreditava efetivamente de que eu comandava os meus amigos a fazer essas coisas e tal, não sei o quê, e eu não comandava, muito pelo contrário, eu repreendia eles. Aí falava. Então você repreendia quem fazia isso? Sim, eu sempre repreendi, porque eu falei, não era pra, sabe, tipo, não precisa jogar tão baixo nesse tipo de coisa, tá? Só que ele nunca foi santo, entendeu? O Boggs, quando ele falou aquele negócio do pai dele, o que ele tinha falado do pai do Boggs antes? 2 semanas antes, entendeu? Ele falou coisas também abomináveis do pai do Boggs. Que aí fica aquela coisa, não, mas um é uma coisa lírica, o outro era literal, e não sei o quê. Sinto muito, sabe? A coisa era muito. E assim, não estou dizendo que o Boggs fez certo falando aquelas coisas, mas ele estava se defendendo naquele vídeo. Naquele vídeo que ele falou isso, ele estava se defendendo de acusações pesadas e graves que ele tinha feito, tipo, também dando superpoderes ao Boggs que ele não tinha, né? Mas enfim, que seja, eu fiz um comentário elogiando o trabalho do Boggs em defesa, até porque o vídeo ficou muito bem feito, de animações e tal, não sei o quê. Ele salientou essa frase, né, que ele tinha falado do pai dele, e aí eu corrigi o meu comentário. Eu falei assim, exceto a parte que falou do professor Caim, que não merecia esse tipo de coisa, eu dou, sei lá, tipo, parabéns ao seu vídeo, que você se defendeu muito bem. Então, beleza, isso era para ter morrido ali, mas você tem que levar em conta de que a ideia dele não era deixar morrer a treta.
A ideia era fomentar essa treta, porque era a guerra de narrativas. Ele estava vindo ali como um berserker, né, um pelotão de frente de uma nova narrativa que não estava presente no YouTube em quantidades grandes. Então, ele veio com tudo. Ele pegou essa frase e ele fez um cavalo de batalha. Eu questiono absurdamente o quão realmente ofendido ele ficou com isso, entendeu? Porque, de fato, sabe, uma pessoa que você não conhece, que tem um canal pequeno, entendeu? O vídeo do Boggs tinha 5.000 views quando ele falou aquilo. Depois o vídeo do Boggs passou para 150 mil views. Sabe, quando eu era um canal maior do que o dos outros e eu recebia um xingamento muito pequeno, eu ignorava, em geral. Eu ignorava, sabe, de um canal muito pequeno. É proporcional ao tamanho e proporcional ao impacto, né? Quando aquele vídeo do Nando caiu, foi porque o vídeo dele já estava chegando numa quantidade de views muito assustadora e eu estava recebendo uma onda de rage absurda de pessoas que não me conheciam e uma coisa completamente gratuita, entendeu? No caso do Boggs, não, o vídeo dele não ia crescer. E novamente, não estou dizendo que o que o Boggs falou está certo. Eu estou dizendo que houve uma valorização de uma determinada atitude de uma pessoa que vai dentro das proporções, inclusive, dos vídeos que ele estava fazendo, é uma pessoa insignificante. Tá? É porque estava dentro do objetivo. Estava dentro daquele objetivo. Com relação ao filho dele, foi mentira. Foi basicamente isso. Né? O que ele fez? Ele pegou uma foto minha com o Boggs em que a gente estava segurando uma Pepsi. Eu preciso falar para você por que a gente estava segurando uma Pepsi? Eu acredito que você saiba qual é o contexto em que a gente estava segurando uma Pepsi, né, para sacanear o lance da Pepsi, que o feto é adoçante e tal, não sei o quê. A gente queria sacanear aquele ponto, tirou uma foto com a Pepsi. Era o Olavo de Carvalho o alvo da zoeira. Assim. Sim, exato, né? Toda a festa que eu fui... mais claro para quem chegou hoje na internet. Sim. Toda festa que eu fui depois tinha uma Pepsi. Todo mundo queria que eu tirasse foto com a Pepsi e tal, não sei o quê. Acho que até o Olavo chegou a tirar foto com a Pepsi para zoar com isso também. E o que acontece? Tinha sido uma festa e ele tinha avisado num vídeo no canal dele que a mulher dele tinha sofrido um aborto espontâneo e eu nem estava sabendo disso no dia da festa. O que acontece? As pessoas, né, no Facebook, né, o pessoal que estava na festa, postou as fotos na internet, no Facebook, e essa foto, não sei o que, né, alguém que eu não tenho a menor ideia de quem seja, chegou e falou assim, não sei o que, o Nando Moura. E aí, tipo, cheguei e falei assim, por que estão falando do Nando Moura? E aí... De novo, um monte de xingamento aleatório. Quando começava a vir chuva de negativo, eu falei, puta, já sei o que aconteceu. Vou lá no canal dele ver o que aconteceu. E aí tava lá, ele dizendo que eu estava escarnecendo do filho dele. Eu cheguei e falei assim, mano, eu nem sabia do negócio do filho. E aí, né, ele pegou o comentário dessa pessoa e falou que a foto era para zoar o filho dele. Me desculpe, Iago. Isso só tem um nome para isso. É desonestidade. Ele sabia disso. Ele sabia. Tudo bem que ele já estava de saco cheio do Boggs, mas, tipo, não importa. Você não vai inventar mentira só porque você não gosta da pessoa, sabe? E aí o que acontece? 2, 3 vídeos depois, ele dedicou 30 segundos a falar. Eu sei que eles estavam zoando o Olavo, mas o intuito deles era zoar a morte do meu... Como assim? Se eu sei que o intuito era zoar o Olavo, como é que você sabe que o intuito... Tipo, ficou uma coisa completamente sem nada a ver. E, inclusive, isso é uma coisa que foi dita na época, mas ele também, como não interessava a narrativa dele, ele não fortaleceu, foi que dentro do grupo que o pessoal tinha, o Boggs foi o primeiro que falou, ninguém zoa o filho dele. Ninguém zoa. Para começar, que a gente não sabia se o que ele tinha feito era um bait ou não. Né? Poderia ser verdade ou não. Mas, enfim, não vou nem questionar isso daí. E segundo, porque a gente falou, sabe, é errado. É errado fazer isso. Não tem, passa de todos os limites. Não precisa fazer esse tipo de coisa. Não precisa sacanear a pessoa por causa disso. Né? Sacaneia com ele, não com outras pessoas próximas. Né? Sacanear com a mulher dele, sabe? Sacanear com a mãe dele. Não precisa fazer isso. Ainda que piada de mãe seja uma coisa universalmente famosa, né? Mas não vem ao caso. E também o terceiro ponto, que era porque a gente estava ciente de que era tudo que ele queria.
tudo que ele queria era um motivo para pegar isso daí, para falar, olha, eles estão zoando meu filho porque eles são imorais, porque eles são antiéticos, porque eles passam dos limites, porque eles são monstros, eles são encarnações do capeta. Tá? E nesse ponto eu nem estava mais no grupo, eu não estava mais naquele grupo, eu tinha saído do Facebook, eu tava ausente de todas essas coisas já, porque eu saí do Facebook em outubro de 2015. Então essas tretas todas que aconteceram foram em dezembro, acho, de 2015. Então eu já não estava mais nem nos grupos, não estava nem nada, eu ficava sabendo por conversa, enfim, onde que era? Era pelo WhatsApp já, eu falava pelo WhatsApp já com eles. E aí rolou toda essa treta, e foi aí que eu achei claro, porque eu falei assim, é óbvio, nenhum de nós zoou o filho dele, que morreu. Ninguém. É o filho dele que morreu, a gente, como é que se fala, né? Bom, enfim, que seja, né? Foi uma coisa espontânea ali, né? Foi logo nas primeiras semanas e tal. Ninguém fez isso. Ninguém, absolutamente ninguém. E eu acho que isso frustrou um pouco ele. Porque aí foi aquela coisa de ficar caçando. E aí aquela pessoa que comentou aquele negócio foi hipervalorizado. Se você for perguntar para qualquer pessoa daquela época que não foi atrás do ocorrido, a pessoa vai responder dizendo: o Pirula zoou o filho dele. Me fala quando isso aconteceu. Me dá um print disso. Me fala em que momento isso aconteceu. Isso não aconteceu em nenhum momento. Só que isso não foi esclarecido para o público dele. O público dele, né, porque o intuito dele não era esse. O intuito dele era justamente fomentar esse tipo de é o que o pessoal eventualmente chama de assassinato de reputação, né? Eu não há muita definição com relação ao que significa esse termo, mas eu costumo usá-lo para mim, porque foi o que aconteceu. Você assassina a reputação e automaticamente você impede que as pessoas escutem o seu discurso, né? Então, como nós tínhamos ideias antagônicas, ele não queria que ninguém ouvisse o que eu estava falando, e aí ele cortou pela questão moral, né? E isso foi tão agressivo na época que eu cheguei a questionar para mim mesmo, né? E eu não estou dizendo que isso é a hipótese real, tá? Nem que eu acho plausível hoje. Mas na época, quando eu estava recebendo o rage, o ódio e tudo mais, tanto é que eu fui parado no meio da rua para tirar satisfação, né? O cara veio tirar satisfação comigo. Quando, eu cheguei a pensar e falar assim: quem é essa pessoa que comentou sobre ele na foto? Será que é um fake? Tipo, sabe, na hora eu fiquei pensando, ele queria ver se alguém ia zoar. Ninguém zoou, falou assim, mas vão zoar. Sabe, pedir para alguém comentar lá. Novamente, eu não acredito nessa hipótese, mas eu cheguei a pensar isso na época. Falei, porra, sabe, porque não é possível. Né? Eu nem estava sabendo no dia que aconteceu essa foto que eu tirei com a Pepsi. E o pior é isso, o pior é que depois... o que houve depois, né, que aí o Boggs também foi se defender, e aí já não tem nada a ver comigo, quando o Boggs foi se defender, ele também não zoou o filho dele. Ele também não zoou. Tanto é que ele quebrou as pernas do Nando, ele não pôde fazer nada, mas aí ele viu a miniatura do vídeo do Boggs, e na miniatura do vídeo do Boggs ele pegou uma obra de arte de um cara que foi assim, a esposa do cara teve um aborto espontâneo, e aquilo gerou uma dor tão grande nele, o cara era um artista, que ele começou a fazer ensaios sobre fetos, sobre crianças, bebês recém-nascidos. Ele fazia vários ensaios nesse sentido, que era uma homenagem ao filho dele que não nasceu. Né? E aí o Boggs colocou exatamente esta imagem na miniatura. Como a imagem da miniatura são vários, era uma montagem, né, com vários fetos, uma coisa assim, etc. Né? Mas no vídeo ele dava o contexto disso. Ele fez o quê? Ele pegou essa miniatura, colocou no Facebook dele e falou: olhem esta miniatura, como são imorais. Ninguém assistiu o vídeo do Boggs. As pessoas foram lá, sinalizaram, e eu acho que o vídeo caiu, inclusive, por sinalização. Naquela época, o YouTube derrubava os vídeos por sinalização, certa sinalização. Então, isso foi uma coisa que foi, assim, sabe, era nitidamente uma guerra. Né? E eu era o soldado... Vou mostrar para o pessoal aqui a imagem, quem estiver assistindo, essa aqui, tá vendo? Você consegue ver aí? Isso, exatamente. Essa obra é de um cara que fez em homenagem ao filho dele que não nasceu.
vai me falhar aqui o nome do artista, eu não sei, entendeu? Mas, de qualquer maneira, era para mostrar que não houve nenhuma zoeira com o filho dele. E outra coisa, repetindo, o que o meu amigo fez não é o que eu fiz. Ele foi devidamente repreendido por isso, entendeu? Ele foi devidamente, como se fala, xingado por isso, inclusive, entendeu? Teve pelo menos um vídeo que ele tirou do ar, porque eu liguei para ele na hora e falei, Boggs, pelo amor de Deus, você não vai deixar esse vídeo no ar. Você não vai deixar esse vídeo no ar. Ele apagou o vídeo, na hora. A contragosto, mas apagou. E assim, isso foi assim, novamente, o que, sabe, qual é o rol de amizades que uma pessoa pode ter se um amigo seu faz uma barbaridade, entendeu? Que no caso a gente está falando de uma coisa que nem é, sabe, um crime hediondo, alguma coisa assim, né? Está falando de ofensas verbais. Se uma pessoa faz uma barbaridade dessas, por que o amigo tem que ser penalizado, entendeu? Então, eu não estou tirando o direito dele de ficar ofendido com o Boggs. Tem todo o direito. O Boggs passou de todos os limites. Mas a vinculação do Boggs à minha pessoa no que diz respeito a isso foi planejado, foi premeditado. Isso foi uma coisa planejada, foi uma coisa premeditada. Entendeu? Foi uma coisa que estava dentro do que ele já pretendia fazer. Estava dentro do que ele já estava fazendo antes. Entendeu? Foi uma coisa que foi feita de propósito. E aí você vai perguntar, por que então você não deixou de ser amigo do Boggs? Porque eu conheço o Boggs há muito tempo. O Boggs me ajudou em momentos muito complicados da minha vida, momentos muito difíceis, quando não existia nem canal do Moura, nem canal de nenhuma dessas pessoas, entendeu? Ele me ajudou em momentos muito difíceis, que, assim, me fazem ter a certeza, a demonstração de que ele é realmente meu amigo. Então eu não tenho por que deixar de ser amigo dele, ainda que agora a gente esteja um pouco afastado, por N razões, inclusive vinculados a ele, tal, a gente está um pouco afastado, mas mesmo assim ele não deixou de ser meu amigo, eu não deixo de ser extremamente grato a tudo que ele já me fez, não deixo de ser extremamente, de gostar muito dele, ainda que eu tenha, e ele tomou os devidos puxões de orelha, ele tenha me fudido muito, perdão, falei palavrão, mas ele me ferrou muito nesse nível aí, né, durante essa briga toda, tenho certeza que se ele tivesse ficado quieto, não tinha virado esse imbróglio todo, todas essas coisas.